Estimativa feita pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, do Ministério da Saúde, aponta que entre 2023 e 2025, o Brasil deverá registrar 704 mil novos casos de câncer. Diante dessa previsão, pacientes oncológicos precisam de amparo, missão que é desenvolvida na capital pela Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, hoje presidida pela Janaína Santana, que é nossa convidada dessa edição do Papo com ela. Janaína, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse bater um papo aqui no Papo com ela sobre a APOC e toda essa assistência que ela dá aos pacientes oncológicos aqui da nossa capital. Onde nasce a demanda pela APOC e quem se organiza para fazer essa instituição tomar forma? É a gente que agradece a oportunidade de estar aqui, podendo trazer um pouco, né, da nossa luta pela APOC, o que a APOC representa, né, tanto para nós que somos da APOC, quanto para os pacientes oncológicos. As demandas da APOC, elas nos chegam principalmente através do Instagram. Do nosso Instagram, que é @aapoc.oficial. Lá na bio do Instagram tem o meu celular particular e o da Danúbia. Então, os pacientes entram em contato conosco e nos mostram, nos trazem as dificuldades que eles têm no enfrentamento com a doença, com o tratamento, tanto no particular quanto no SUS também, mas em especial no SUS. Então a gente atende, tenta não que a gente consegue, a gente atende essas demandas e as demandas elas são as mais diversas possíveis, né? Desde alimentos, suplementos, exames, consultas, biópsias, bolsas de colostomia, dietas interais, parenterais, uma consulta com psicólogo, uma consulta com advogado, uma fisioterapia, são as mais diversas possíveis, né? Medicamentos. Então a gente sempre diz na APOC que a gente segura na mão desse paciente do início, infelizmente, até o fim. E a gente é apenas um bebê, mas ao longo de 3 anos nós já fizemos mais de 7.500 atendimentos pela APOC, levando informação, levando alimentação, levando esperança ao paciente oncológico. Então eles nos procuram, algumas pessoas que já são assistidos da APOC, eles mesmo passam o nosso contato, ou as pessoas que nos seguem no Instagram, eles passam o nosso contato para esse paciente oncológico, porque o câncer, infelizmente, ele é realidade. Ele é realidade hoje na minha vida, ele é realidade na vida de muitas pessoas. E o câncer, ele precisa ter esse olhar especial. Não um olhar de pena, da gente ser coitado, porque nós não somos coitados, nós estamos passando por um momento difícil. E entendemos que ele vai passar, né? Como passou para mim, como passou para tantos pacientes oncológicos, né? Então a gente leva a esperança ao paciente oncológico. Lá no primórdio, digamos assim, da APOC, né? Porque você disse pra gente assim, somos uma instituição que está completando 3 anos, sim. Apesar da pouca idade, já são mais de 7.000 atendimentos. Sim. Como as pessoas se juntam para fazer nascer a APOC, Janaína? Isso eu digo assim, partiu de uma necessidade que você sentiu enquanto paciente oncológica? Foram outras histórias que motivaram? Conta pra gente um pouquinho de como nasce esse projeto. A APOC, ela surgiu de um reencontro meu com a Danúbia. A Danúbia fez tratamento oncológico 2 vezes de câncer de mama, ela ainda está em tratamento. E eu estava terminando o meu tratamento. E aí nós nos tratamos no mesmo lugar. E aí eu fui buscar minha medicação e tudo mais, e ela estava fazendo a primeira quimio do 2º tratamento. Só que eu já conhecia ela da infância. Só que nossos caminhos, né, se seguiram, né, a gente cresce, tem família, né, e tantas coisas mais. E aí, quando eu descobri meu diagnóstico, em 2016, um pequeno nódulo na mama, eu fazia parte do grupo de apoio aos pacientes com câncer do ITC, que se chama GAPICAM. E aí a gente ajudava lá, mas pontualmente, né? Eu ajudava, passava informações para as pessoas, como montar as carteirinhas de PCD, né? Porque eu sempre gostei muito disso. Eu sou aquela pessoa assim, faça do limão a limonada. Então, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu já queria saber tudo, todos os meus direitos, o que eu podia não pagar, o que eu podia fazer. E aí eu tinha todas essas carteirinhas e eu tenho até hoje, porque por causa do câncer de mama eu me tornei PCD, pessoa com deficiência, né?
Então, aí eu falei, não, gente, eu fiz concurso, fiz várias coisas, né? E passei, o mais importante, né? E então, assim, eu sempre tento ver as coisas do outro lado, né? Tem um lado bom, um lado ruim, eu sempre procuro ver do bom lado. E aí, eu fazendo o trabalho e tudo mais, aí, quando eu fui fazer a minha segunda fui buscar meu medicamento, eu encontrei a Danúbia. E eu tava numa campanha no ITC, juntando dinheiro para trocar as cadeiras da químio de lá. O ITC é Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá, que fica anexo ao Hospital Geral. Lá é 100% SUS. E aí a gente falei assim, vamos... Eu falei com a minha médica, né, tal, que ela é presidente do GAPCAM, a doutora Cristina. Beijo, doutora Cristina. E aí ela pegou e falou assim, Janaína, se você conseguir 2 cadeiras, né, tá bom demais, porque a cadeira é muito cara. Porque ela tem que deitar, ela tem que ter um conforto, né? Porque tem químicos que demoram mais de 6 horas, né? Então o paciente tem que ter, e ele é debilitado, às vezes é muito magro, né? Enfim, várias coisas. E aí ela falou, Janaína, se você conseguir 2 cadeiras aí na doação, tá bom. Falei, não, vou conseguir 12, abusada, né? De 2 para 12. Falei, vou conseguir 12. Aí é o seguinte, você promete, depois você vê o que você faz, né? E aí eu falei assim, vamos conseguir 12. Aí eu encontrei Danu, falei, cara, tô no projeto aí, vão me ajudar. Ela falou, pelo amor de Deus. E aí a pessoa fazendo quimioterapia careca, Danúbia. Fazendo quimioterapia careca, falou, bora. Porque a mãe da Danúbia se tratou no ITC. Há 11 anos atrás. Então, quer dizer, Deus une pessoas, une propósitos, né? E aí a gente começou, vamos. E aí fomos na campanha, daí chamamos outra pessoa, inclusive a Maísa, né, que faz parte da APOC, da diretoria da APOC. E aí começamos essa campanha, árdua, suada. E aí na brincadeira, trocamos todas as cadeiras do ITC, trocamos todas as barras de soro, porque lá a barra era daquela antiga, né, de ferro. E aí nós trocamos por alumínio, ganhamos tantas coisas, colocamos o pagamento do ITC em dia. Então foi aquela coisa maravilhosa, assim, que a união fez toda a diferença, né? E a gente sempre fala que Deus não une pessoas, une propósitos, né? Aí não suficiente, né? Falando, vamos comprar cadeira. Vamos montar uma associação? Olha a ideia, gente. Que quer inventar as coisas. Bora lá em Rondonópolis, que lá em Rondonópolis tem uma associação que se chama APOR, Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis. Falei, vamos para Rondonópolis? Vamos. Aí porque eu ficava pensando assim, porque como eu já fui paciente, eu falava assim, nossa, e eu fazia parte de uma outra associação. E aí eu ficava pensando assim, nossa, mas e as pessoas que têm outros cânceres? Como que elas fazem? Como que elas têm esse apoio? Não tem. Então a gente falou, não, nós vamos criar uma associação que a gente apoia todo tipo de câncer. Então vamos, tá. Daí um dia eu acordei cedo, falei, Deus, podia dar uma luz, né? Aí eu acordei cedo, aí eu falei assim, vou assistir o jornal aqui. Aí passou no jornal, APOR, falei, é isso, vamos montar uma associação. Porque o louco, ele é assim, ele tem a ideia e carrega os outros com ele, né? Tipo, ainda bem que existe o louco. Aí vai eu dando Danúbia pra Rondonópolis, a coitada fazendo quimioterapia, olha só a ideia. Aí fomos nós duas para Rondonópolis, fomos lá, conhecemos a APOR, e aí que o nosso coração se encantou mesmo, porque a APOR, ela faz um trabalho extraordinário em Rondonópolis, e a gente falou, nós vamos montar uma associação igual a APOR. E a mulher lá, que era presidente, ainda virou pra gente e falou assim, deu, no mínimo olhou, balançou a cabeça, falou, é doida, gente. E aí daí fomos, né? E voltamos lá, inclusive ano passado, para levar um presente para ela. Ela falou, cara, eu não acredito que vocês voltaram. Ela falou, porque eu juro por Deus que eu achei que vocês iam desistir da ideia. Porque assim, infelizmente, ajudar pessoas dá muito trabalho. E principalmente quando você mexe com pessoas que têm uma doença que é grave. Porque o câncer é uma doença grave, né? Mas a APOC, ela tenta levar esse outro lado, né? O lado de que é possível, existe esperança, né? E aí nós juntamos mais 12 loucos, porque nós somos 13 na diretoria, e aí juntamos mais 12, a gente fala que é louco mesmo, porque é isso, e aí juntamos mais 12 pessoas e formamos a APOC, Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. E aí a gente tem feito toda essa luta, e a APOC, ela tem crescido, né? Durante 3 anos nós temos, dentro da nossa Logo Avivar, mais de 8 projetos dentro da APOC, todos voluntários, todos com doação. Nós não temos ajuda do governo, nós sobrevivemos exclusivamente de doações e de pessoas que têm empatia pela nossa causa e pela venda dos nossos produtos, que são exclusivos e assinados pelo artista plástico Rafael Jonier. E quem quer ajudar a causa, Janaína, através, seja da compra dos produtos que estão à disposição, seja por doação, seja se tornando um voluntário nessa caminhada,
como que faz? É pelo Instagram que fala com vocês? Sim, pelo Instagram, na bio do Instagram tem o meu telefone particular, da Danúbia. Basta mandar mensagem, nós demoramos para responder, porque a demanda é grande, mas a gente responde. Pode chamar no privado, no WhatsApp também, que o que a gente puder fazer, poder ajudar, puder contribuir com o paciente. E é lógico que nós precisamos de muitos anjos, né? Porque as asas da APOC, ela tem crescido graças a Deus, né? Nós hoje temos mais de 270 assistidos pela APOC com todos os tipos de câncer. Homens, mulheres e crianças. Pacientes com leucemia, linfoma de Hodgkin, câncer de cérebro, pulmão, osteosarcoma, câncer de fígado, mama, próstata, né? Então a gente faz todo esse atendimento. Infelizmente, nós não mudamos destinos, a gente sempre diz isso, mas o que a gente leva ao paciente oncológico é a alegria. A alegria, a esperança, a dignidade e o mais importante, a certeza de que ele não está sozinho nesta longa jornada pela cura. Como eu venci, muitas pessoas vão vencer também, então a gente leva, a nossa marca se chama Avivar, justamente por causa disso, né? Porque a gente leva avivamento ao paciente oncológico. Aí nós fazemos reuniões mensais com os nossos assistidos, nós temos uma sede que fica na Avenida São Sebastião 4160, e agora no suor, na raça, a gente põe o pé e Deus põe o chão, a gente está construindo uma casa de apoio no fundo da nossa sede. Somente com doações mesmo, nós fomos beneficiados num desfile que aconteceu através da Assembleia Legislativa e do Edson Guilherme, que foi o MT Fashion Chita, e parte do dinheiro foi doado para nós. Então nós estamos a todo vapor com a nossa obra lá, e com certeza a nossa casa de apoio vai sair. E essa nossa casa de apoio, ela vai servir especialmente para essas pessoas que vêm do interior. E aí eles vêm de ambulância, vêm numa van, e aí eles ficam nos serviços de oncologia, né? Então muitas vezes ele vem sem um alimento, ele não tem como se alimentar. Então lá na casa nossa de apoio, que vai se chamar Carmen Lúcia Pérez de Faria, a gente vai ter lá, eles vão poder ficar lá tomar um banho, aí eles vêm na van de manhã, porque muitos chegam de madrugada, e às vezes só para fazer uma tomografia, uma ressonância, né? Que são alguns exames do estadiamento da doença. E aí eles vêm, tomam um banho, lá eles podem ficar, terminou o exame, pode ficar lá na POC, acolhido, assistindo uma televisão, seguro, tomando um lanche, pode tomar um banho. Alguns pacientes que usam bolsa de colostomia, pode higienizar a bolsa, trocar a bolsa, né? Então a gente vai ter todo esse aparato lá, vamos depois mais pra frente, né? Porque a gente constrói a casa e a gente vê. A gente vai tentar manter um psicólogo lá para conversar com esse paciente, né? Essa casa vai ter que capacidade, Janaína? Então, no momento, né, como a gente tem assim um recurso bem limitado, a gente vai ter 2 dormitórios para os pacientes que têm um tratamento um pouco mais longo, né? E ele vai ter direito ao acompanhante, um acompanhante ele pode trazer adulto, e aí ele pode ficar lá. Por exemplo, radioterapia, porque a quimioterapia você faz e vai embora, né? Alguns semanalmente, alguns quinzenalmente, alguns uma vez por mês. Esse paciente, o de radioterapia é diferente, porque a rádio é todos os dias. E ela é pouco tempo, ela demora geralmente 5, 10 minutinhos. Então, ele pode ficar lá, não, eu vou ficar aqui uma semana, vou para minha cidade sábado. Ele pode ficar, né? A gente vai arrumar depois mais para frente como que a gente vai fazer essa logística, né? A gestão disso. Só que o mais importante dizer é que lá ele vai ter o lugar dele. É sempre importante lembrar que as demandas que nós temos na APOC, por exemplo, por que vocês criaram casa de apoio? Porque a gente acha bonito? Não, é porque as demandas, nós temos um projeto dentro da APOC que se chama APOC Escuta Você, onde o paciente faz sua reclamação, seus elogios, seus questionamentos, e através de políticas públicas, de pessoas que têm empatia pela causa, nós tentamos resolver essas demandas. Nem sempre, pela falta de recurso mesmo, a gente consegue fazer coisas grandiosas, mas a gente faz o que está no nosso alcance. Por exemplo, a gente tem um creme de radioterapia, a APOC, chama RD mais PROT, mais proteção na radioterapia. A gente criou essa demanda porque a gente tinha pacientes que se queimavam muito na rádio. E a rádio é uma queimadura grave, é uma queimadura, né? Então a gente percebia isso sempre. Muita queimadura, vermelhidão. Então a gente pegou um creme que já existia,
levou no farmacêutico, melhorou, colocou alguns compostos todos naturais, né, a mais nesse creme, e a gente doa para o paciente. A gente não vende o creme, mas ele é da APOC. Então a gente pega e entrega esse creme. O que tem acontecido? Porque nós relatamos isso. Tiramos fotos do antes, depois, né? Documentamos o processo. E aí, através disso, a gente começou a fazer essas doações. Não tivemos mais as reclamações, pelo menos dos assistidos da APOC. Eles não se queimam mais por causa do creme, né? Então a gente faz nós não temos dinheiro para comprar uma máquina de rádio nova. Então a gente conseguiu resolver pelo menos os problemas dos assistidos nossos dessa forma. Aí a casa de apoio, a gente teve muito questionamento que os pacientes que usavam principalmente bolsa de colostomia, muitas vezes não era tratado da forma adequada na casa de apoio. Então eles vinham, às vezes a bolsa vaza, né? As pessoas têm nojo, né? Porque é fezes, né? Porque eles não sabem lidar com o paciente oncológico. Porque eles têm a particularidade, por exemplo, vômito. Muitos vomitam. Tem a náusea por causa do tratamento da quimio em si. E aí as pessoas não entendem isso. Só quem já viveu, quem já passou, que sabe que é o momento e que ele vai passar. E que você tem que olhar para isso com um olhar de empatia. Não um olhar de pena, é um olhar de empatia. Sim, pode ser de entender aquele momento. Um dia pode ser eu. Sim. Então a gente tem essa preocupação com esses pacientes, né? Então a gente quer que lá na APOC ele tenha o lugar dele. Um lugar em que a gente entende que isso pode acontecer, que a gente entende que uma bolsa de colostomia pode dar um problema, que a gente entende que se ele vomitar tá tudo bem, que se ele tiver diarreia tá tudo bem, né? Então a gente quer que lá ele tenha o seu lugar, porque o paciente oncológico ele tem que ser olhado com um olhar de atenção. E a gente criou a casa de apoio justamente por causa desses questionamentos que eles vinham. A gente já foi em casa de apoio que a escada, como que sobe? Tem uns que não conseguem nem andar direito. Não só o paciente oncológico, outros mais. Mas a bandeira da APOC é a do paciente oncológico. Então a gente procura ter esse olhar de propriedade, sabe? Porque como a gente também é paciente oncológico, a gente entende que tudo isso pode acontecer, né? E, Janaína, quando você fala assim, uma das principais missões da APOC é dizer para esse paciente oncológico que ele não está sozinho, qual é o fator de relevância de estar em comunidade, né? De estar em convivência com outras pessoas que passam pela mesma dificuldade, de se sentir visto e amparado nessas necessidades que são particulares, como você colocou pra gente. Isso, de alguma maneira, imagino que afete até o resultado do tratamento, né? Sim, exatamente. É porque, na verdade, o câncer ele é uma doença muito característica. Porque quando você faz tratamento, você fica careca. Alguns tratamentos, nem todos, né? Hoje até existe a touca térmica, né? A touca geladinha lá. Só que assim, o paciente oncológico, ele é característico. Ele perde cílios, ele perde os cabelos do corpo todo, da cabeça, né? Sobrancelha. E isso, para a mulher em especial, faz a diferença. Né? Eu sei porque eu também já fui careca, já não tive sobrancelha. A gente fala que a gente fica parecendo uma cobra, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que quando a gente olha esse paciente com o carinho que ele merece, não com olhar de pena, mas com olhar de carinho, ele se sente especial, né? E a gente tenta mostrar para as pessoas que câncer não pega, porque é o que muitas pensam. Infelizmente, sabia? Eu peguei essa doença. Não, você não pegou essa doença. Desenvolveu. Você desenvolveu ela em algum momento. E eles, por conta dessa caracterização da doença, eles se sentem envergonhados. Eles tendem a se afastar das pessoas, né? E isso dificulta o tratamento, porque aí vem a depressão, vem a questão da doença em si, do abandono. Muitas mulheres, 70%, são abandonadas pelo marido, porque algumas têm que retirar as mamas, né? Então, a mama ou as mamas mesmo, né? E eles abandonam mesmo. A gente tem homens que fizeram tratamento e as esposas também abandonaram, né? Porque um dos fatores do câncer de próstata, quando descoberto tardiamente, é a impotência. E as mulheres abandonam, né? Então não é um problema só feminino, é um problema masculino também, né? Então quando a gente olha a pessoa e ela entende que ela não está sozinha, o que a gente quer dizer é que se você precisar de alguém, nós estamos aqui.
Se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Se você precisar de que alguém lute por você, nós estamos aqui. Que é o que a APOC faz. Ela luta pelo paciente oncológico em todas as esferas que for preciso, né? Então, recentemente, nós travamos uma batalha e, graças a Deus, a gente venceu, né? E a gente tenta melhorar as políticas públicas, porque não basta eu pagar um exame para o paciente. Eu tenho que lutar para que a APOC não precisa fazer isso. Que o SUS garanta isso. Porque a gente sempre fala que enquanto o paciente precisar de favor, o sistema não funciona. E ele tem que funcionar. O paciente ele tem que chegar lá e falar, eu vim fazer uma ressonância. Opa, senhor, tá aqui. O senhor vai fazer esse caminho assim, pronto, tá feito. Ele não precisa de mim. Ele tem que caminhar sozinho, né? A gente quer que esse dia chegue e eu acredito que esse dia está muito próximo de chegar, porque a APOC ela tem lutado muito e os pacientes oncológicos, desde que nós começamos a travar essa batalha, eles saíram da invisibilidade que eles existiam. Hoje, quando as pessoas pensam, eu preciso de ajuda, APOC. Ah, mas eu preciso, APOC. Eles sabem que com a gente eles podem contar, porque a gente sempre fala que guerra é guerra na APOC. Tá certo, Janaína, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria te agradecer pelas informações e te parabenizar pelo trabalho que vocês peitaram, que vem fazendo de forma brilhante aqui em Cuiabá, e queria deixar o microfone à disposição para você convidar as pessoas que se sentiram mobilizadas a fazer parte desse movimento. Não, a gente que agradece a oportunidade, né? Pena que é tão pouco tempo, que o assunto é tão assim, grande, né? De tanta importância e tem tanta coisa para se falar, mas eu tenho certeza que a oportunidade já nos foi dada, né? E a gente volta depois também. E assim, eu gostaria muito de agradecer, porque a gente sempre fala que o bem ele precisa ser divulgado. Não é a APOC em si, mas tem tantas associações que fazem trabalhos excelentes, mas a gente sempre dá ibope pro mal. Eu sempre faço esse apelo para as pessoas que dêem ibope pro bem. Porque se o bem for compartilhado, ele vai viralizar, né? E aí eu sempre dou esse exemplo que é muito bom, é bem curtinho. Lá na APOC, toda segunda-feira, no ITC, a gente entrega marmita para os pacientes que fazem tratamento oncológico no SUS. E eu que faço as marmitas, é deliciosa. E aí, depois que as pessoas começaram a ver, que a gente viu outro projeto e se espelhou nele. E aí as pessoas começaram a ver que é possível. Hoje tem uma pessoa, a gente entrega segunda, tem uma pessoa que entrega terça e tem uma pessoa que entrega quinta. Quer dizer, a corrente ela tá funcionando. Está se ampliando. Ela está se ampliando. Então é importante dizer que você também pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Porque ninguém escolhe ter câncer. Eu não escolhi, eu tenho certeza que muitas pessoas não escolhem, mas que você pode fazer a diferença nessa jornada. Não é entender que você não vai mudar destinos, porque isso a gente não fará. Mas que você pode, naquele momento de tanta dor, levar a diferença, levar a esperança na vida desse paciente oncológico. Então eu convido você a ser um anjo APOC, a fazer a diferença, porque é o que a APOC faz. Basta nos seguir no Instagram, que é @aapoc.oficial, que vocês vão ver que o que nós fazemos é sensacional. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós somos a APOC, nós não mudamos destinos, mas com certeza nós mudamos vidas. Você sabia que Chapada dos Guimarães tem uma vinícola localizada ali no Vale da Bênção? É a Locanda do Vale. Lá, além de ter a produção de vinho, você pode conferir os parreirais e passar um dia conhecendo toda a dinâmica de produção lá da região. Vamos conferir? No coração de Chapada dos Guimarães, um refúgio encantador aguarda os amantes do vinho e da natureza. A Locanda do Vale. Com todo o seu requinte em meio à paisagem exuberante, prova que o clima singular dessa região pode proporcionar uma experiência vinícola única. Eu sempre fui ligado ao campo, a minha família veio do campo e a gente sempre tomou vinho há bastante tempo, e todo mundo que toma vinho, na verdade, você começa com o tempo, você começa a guardar vinho, reservar um para tomar depois, e um dia você começa a acalentar um sonho de produzir seu próprio vinho. Isso é mais martelando, um dia você tem uma oportunidade, conhece uma vinícola aqui, conhece outra ali, conversa com outras pessoas, e esse negócio vai ficando na cabeça.
E acho que foi ficando na nossa, até que um dia a ideia começou a amadurecer e ganhar corpo, né? Deixar de ser um sonho, começar a ser um projeto, né? E a gente começou a trabalhar isso aí, pensar, até que um dia a gente resolveu, vamos fazer? Vamos fazer. O clima ameno cria condições ideais para o cultivo de uvas de qualidade. E a amplitude térmica, característica dessa região, com dias quentes e noites frescas, contribui para a maturação lenta das uvas, resultando em vinhos complexos e equilibrados. Aí estudamos, sim, muito mais afinco. Eu sou engenheiro agrônomo, a Raquel é engenheira civil. A gente também é um projeto que a gente foi somando esforço, acontecendo com o tempo, devagarinho, né? E aí fomos estudar para ter certeza de que ia dar certo, de que era viável. E fomos buscando consultoria, estudando, e aí se entendeu viável. E está aí hoje pronto, né? A gente conseguiu ter uma planta de uva saudável, vigorosa, essa planta trouxe bons frutos, a gente conseguiu vinificar, o vinho deu bom, saiu bom, as pessoas que provaram gostaram, então todas essas etapas foram superadas. Agora é mesmo esperar o tempo da videira, que é uma coisa da natureza, ela tem que ter um tempo, tem que ter uma planta adulta para ela produzir, para ela estar plena de produção, para ter uma produção que é viável economicamente, para a gente começar a produzir numa escala comercial, embora pequena, mas para o projeto é pequeno. Isso aqui nunca vai ser um projeto grande, que são 4 hectares de vinhedo, né? Então a produção nunca vai passar de 12 a 15 mil garrafas ano. Mas agora é o tempo, acho que o mais difícil já foi, né? Mas fica a pergunta, o que tem de diferente nesse vinho chapadense? A gente nunca teve dúvida que a gente ia produzir uva na Chapada. A nossa dúvida foi, não dúvida, curiosidade. O que é que um vinho chapadense ia demonstrar, né? Qual era o terroir, quais eram as características, quais as notas. A gente tinha uma certeza muito grande da viabilidade agronômica da videira com a técnica da dupla poda. A gente acalentou o sonho de produzir um vinho de qualidade, mas a grande pergunta é qual que seria a manifestação do nosso terroir, né? O terroir chapadense, né? O que isso aí ia trazer de diferente, o que o nosso vinho teria de diferença em relação aos outros vinhos produzidos com as mesmas uvas, com as mesmas técnicas em outro local. Essa daí, então a gente sempre pensou assim, nós vamos fazer um vinho tecnicamente bem feito, sem zero de defeito, um vinho já de qualidade. Agora, a manifestação do terroir de Chapada a gente não sabia, e foi boa, tá bacana, o vinho tem uma característica própria, a gente compara, e outras pessoas que vêm que já provaram vinhos colhidos na época de inverno, da mesma variedade em outras regiões, a gente consegue separar o nosso no meio dos outros. E por que não juntar o útil ao agradável? Uma prática que vem crescendo cada vez mais também chegou à locanda, o enoturismo, que é uma forma especializada de turismo que se concentra na visita a vinícolas, permitindo aos visitantes a oportunidade de explorar diversas etapas do processo de produção de vinho, além de provar os vinhos direto da fonte, trazendo também uma experiência afetiva. Só o vinho, economicamente, ele não se sustenta se não estiver associado ao projeto do turismo. Então é uma receita importante para o projeto, a visita, e assim como a ideia é vender tudo aqui, a produção é ser vendida aqui. Então desde a agricultura, o processamento e a venda acontecer tudo aqui. É para fechar o ciclo aqui, porque queira ou não queira, o vinho é uma atividade que aparentemente é um glamour e tal, mas nós somos pequenos produtores rurais, né? É uma chácara que planta uma fruta, que a gente tem um equipamento que processa essa fruta aqui, que é elaborar o vinho, mas eu brinco que se fosse uma plantação de tomate e eu fizesse suco de tomate, ninguém vinha aqui, né? Mas o vinho, ele desperta esse fascínio há século, talvez até há milênio, né? Uma variedade de experiências aguarda os visitantes e a nossa equipe optou pelo tour Conhecendo a Locanda pelos vinhedos. Durante o passeio, tivemos a oportunidade de examinar de perto as diversas variedades de uva, testemunhando os diferentes estágios de seu crescimento. E além disso, fomos agraciados com a chance de degustar as amoras plantadas ao longo do caminho, enriquecendo ainda mais a nossa experiência sensorial. Na época que tem o receptivo de junho até julho,
que é o período que elas estão entrando em maturação, tem dia, ao sábado, tem sábado, que a pessoa prova 5, 6 variedades diferentes. A gente abre a tela e colhe, então a pessoa vai do início ao final do passeio saboreando uvas diferentes. E cada uva tem a sua particularidade, né? Uma casca mais fina, outra casca mais grossa, formato de cacho, formato de folha diferente. Aromas diferentes. Aromas diferentes. Aí, sabores. Às vezes, essa aqui tem essa mais doce. Não, essa aqui tá mais ácida. Essa brincadeira gustativa fica bastante interessante. Há opções para piqueniques e degustação de vinhos, incluindo uma seleção de 2 rótulos produzidos na vinícola, safras exclusivas que são disponibilizadas apenas no local. Nós temos basicamente 2 formatos, piquenique, que aí tem 2 variaçõezinhas, ou é para um formato que é para casal ou um formato que é para família. Aí a pessoa vem, faz o circuito do vinhedo, passa no pomar e aí ela chega aqui nas nossas ilhas, nas nossas mesas, e ela recebe o espumante, o suco de uva e a caixinha harmonizada. Aí a gente prepara toda a mesa, eles sentam e fazem um literal piquenique. E tem um outro formato que se chama Conhecendo a Locanda, que a gente faz o passeio pelo vinhedo, pelo pomar, vai na sala da vinificação e aí depois eles sentam numa mesa coletiva. E também tem aí um espumante de produção de terceiros, futuramente um espumante nosso, se Deus quiser, um vinho branco e um vinho tinto, também com todas as harmonizações. O processo de fabricação na Locanda do Vale leva aproximadamente 1 ano, desde a colheita até o momento que a fruta se transforma na bebida. Após as fases de colheita, processamento, fermentação e prensagem, o vinho repousa em barris por cerca de 6 meses e somente após esse período de maturação é transferido para o engarrafamento. O Mato Grossense tem orgulho dessa parte agrícola e muito ligada também à cultura sulista, né? Então, quando a gente vê aqui, a gente está recebendo, vem as pessoas do sul e o Mato Grossense de maneira geral, na hora que fala que tem vinhedo, eles estão com um orgulho assim, que vou levar pro meu amigo que mora lá para ele provar o vinho daqui. Nossa equipe desfrutou de um suco de uva delicioso produzido no próprio local. A fruta passa por um processo de fervura para sua preparação, sendo utilizado aproximadamente 3 kg de uva para cada litro de suco. O resultado é um verdadeiro néctar. Confesso que elegi como o suco de uva mais saboroso que já tive o prazer de experimentar. Para garantir a sua experiência na Locanda do Vale, é imprescindível agendar a sua visita pelo site ou WhatsApp, uma vez que a vinícola abre as portas ao público apenas aos sábados. Como é um projeto pequeno e a gente que literalmente faz tudo, quem abre a porteira somos nós, quem acompanha no vinhedo somos nós, quem serve as mesas somos nós, então isso precisa de agendamento prévio, então a gente pede que todo mundo ou entre em contato pelo WhatsApp ou faça o agendamento direto na loja, porque só assim a gente consegue atender com o carinho e o cuidado que todos merecem, né? Então o atendimento de última hora dificulta esse cuidado que a gente quer dar para as pessoas aqui. O casal Luiz e Raquel nos acolheu com muita hospitalidade. Vale a pena provar dessa jornada sensorial e brindar a beleza incomparável da vinicultura de Chapada dos Guimarães, uma verdadeira joia no coração do Brasil. Período de férias escolares, criançada em casa, é momento em que os pais precisam ficar atentos, seja com alimentação, com entretenimento e até com a possibilidade de que mais gente em casa, o consumo de energia elétrica possa aumentar, gerando custos extras na fatura. Estamos no período de férias escolares. O tempo de permanência em casa acaba sendo maior e com ele vem o aumento no consumo de energia. Além disso, o calor extremo pode impactar. Hoje vamos ver algumas dicas para não levar um susto quando chegar a fatura no final do mês. Esse momento que nós estamos, né, de calor intenso, que a gente tem percebido aí o aumento das temperaturas, aliado
ao período de férias da criançada, né, que já sai de férias agora, temos que tomar muito cuidado com a utilização, o uso consciente da energia elétrica, porque isso pode trazer para a gente depois um susto no final do mês quando chegar a nossa conta de energia. Algumas dicas básicas, como aproveitar a luz natural, utilizar lâmpadas de LED que são mais econômicas e ter a fiação elétrica em dia, ajudam na hora de economizar. A gente recomenda que sejam tomados alguns cuidados, primeiro com a utilização do ar-condicionado, né, que o ambiente esteja sempre com a porta fechada, né, a regulagem ali da temperatura, que esteja numa temperatura que é recomendado ali de aproximadamente 23 graus, que é o esforço, né, que esse aparelho vai fazer para trazer refrescar esse ambiente interno quando está muito quente lá fora, então temos que tomar esse cuidado. Não deixe o celular carregando no período noturno e use os eletrodomésticos de maneira mais eficiente, como por exemplo, não abrir e fechar a geladeira frequentemente. Quando fizer, não escancarar a porta para que a parte interna não perca a refrigeração. Manter as luzes dos ambientes que não estão sendo ocupados apagadas, né? A criançada às vezes tem o hábito de deixar televisor ligado em um ambiente, ir para outro ambiente, liga lá outro aparelho televisor, enfim, ventiladores. Mas eu uso o ventilador para economizar, mas às vezes deixa ligado num ambiente que não está sendo utilizado. Então são esses cuidados que a gente recomenda que sejam tomados, né? Adotadas as medidas de uso consciente. Se tiver dúvidas, a Energisa tem um simulador de consumo que você pode acessar online e verificar quanto cada equipamento está consumindo, de acordo com o tipo e tempo de uso. E a criançada alertem seus pais também, né? Porque tem ocasiões aí que é o papai ou a mamãe que acaba deixando aí as luzes ligadas em ambiente que não precisa e usando a energia de forma que não seja a mais eficiente. Então, criançada, ajuda a gente aí, alerta o papai, alerta a mamãe e assim também os papais e as mamães alertam a criançada para que a gente use a energia de uma forma consciente. É nesse período também que é preciso redobrar a atenção para evitar os acidentes domésticos. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, eles ainda são a principal causa de morte até os 9 anos de idade. Aspirações de objetos estranhos, afogamentos e quedas lideram o ranking dos atendimentos de crianças de 1 a 4 anos nos prontos socorros nessa época do ano. Por isso, o Papo com Ela preparou um material para te ajudar a saber como proceder caso alguma dessas situações ocorra na sua casa. Os acidentes domésticos estão entre as maiores causas de morte entre crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, segundo o Ministério da Saúde. Em 2022, mais de 8.000 mortes foram registradas, uma média de 23 por dia no Brasil. O engasgo é um desses acidentes que são muito frequentes. Fomos até o batalhão dos bombeiros para pegar instruções de como reagir ao se deparar com essa situação. Nessas situações, o primeiro momento é que o engasgo pode acontecer das mais diversas formas, principalmente na ocorrência durante as refeições ou com a questão da amamentação da criança, do bebê, no caso regurgitar e tudo mais, a gente pode ter esse engasgo. Nos casos de quando está com alimento, a primeira situação é que seja feita a abertura das vias aéreas, né? Que seja olhado de maneira inicial. Caso o alimento que esteja preso, esteja de uma maneira que seja possível ali você estar visualizando ele, você pode fazer a abertura da boca ali da pessoa, que no caso está sofrendo engasgo, e tentar fazer a retirada dela com o próprio dedo. Caso isso seja sanado, pronto, está resolvida a ocorrência. O mais importante é não se desesperar e agir rapidamente. Avalie se é possível ajudar a vítima e, caso negativo, chame a emergência imediatamente. Uma situação onde você não consegue visualizar o alimento ali, não consegue ter esse contato, a gente acaba realizando a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich nada mais é, conforme vai ser demonstrado, de colocar a parte aqui na altura do estômago e fazer pressionamento para expulsão desse alimento.
A gente faz a cada 3 vezes para que isso ocorra, para estar expulsando o alimento. Em caso de crianças maiores de 1 ano, esse processo é o mesmo que vai ser feito. Em crianças menores, a gente acaba colocando ela nos nossos braços aqui, deitada de bruços, do culto dorsal ali para fora, e vai fazer essa projeção dela com a cabeça voltada para baixo para estar retirando esse alimento. E aí, sanado, a gente consegue ter um sucesso nessa ocorrência, né, no caso. Na manobra de Heimlich, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada e faz com que o objeto seja expulso dos pulmões. A manobra pode ser feita em adultos e crianças acima de 20 quilos. Em casos de emergência, você pode ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no 192 ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Que tal aproveitar esse momento em que as crianças estarão mais em casa para explorar as bibliotecas públicas existentes aqui na capital? Além de ser um lugar lúdico, a oportunidade é ótima para incentivar o hábito da leitura, que vem se perdendo com o uso exacerbado das telas. Você conhece a Biblioteca Pública Saber com Sabor? A equipe do Papo foi até o local para mostrar uma opção cultural para as crianças e adultos visitarem durante esse período de férias. A Biblioteca Saber com Sabor, ela surge no ano de 2003 e ela vem com esse propósito de integrar-se à comunidade. Hoje nós temos as Bibliotecas Saber com Sabor em diversos pontos da cidade. Ela funciona como um local não somente para empréstimo de livro, mas também como um ponto de entretenimento, onde a gente tem o projeto A Hora do Conto, Me Conta um Conto que eu te conto um, onde nós interagimos com as crianças fazendo esse trabalho. Isso, ele tem um poder mágico de não só da interação, mas também de levar a criança a verbalizar aquilo que ela está visualizando. Muitas vezes a criança ainda não lê, é somente através de uma leitura iconográfica, através das imagens que ela está vendo ali. Mas ela vai vendo aquelas imagens e já vai verbalizando isso para a gente. É muito enriquecedor esse momento da Hora do Conto. O projeto, que surgiu em 2003 com a criação da primeira biblioteca em meio à Praça Clóvis Cardoso, hoje conta com outras 6 unidades espalhadas pela cidade. Nós temos também o sistema de empréstimos, que a pessoa vem e faz um simples cadastro aqui em uma das nossas unidades e já pode imediatamente levar os exemplares para ler em suas casas, né? Além disso, nós também somos hoje o único instrumento para que você possa fazer a doação dos livros que você tem em casa. Muitas pessoas têm um acervo, têm livro didático, material que já não se utiliza mais, e nós somos os pontos de coleta. Então é só trazer a uma dessas unidades nossas e nós estamos recebendo. Esse material ele vai para um centro de distribuição nossa lá no Pedregal, onde passa por uma triagem. O material que é reutilizável, nós utilizamos tanto nas bibliotecas Saber com Sabor, como também nas 84 bibliotecas escolares que estão sobre a nossa responsabilidade da Diretoria Geral de Ensino da Secretaria Municipal de Educação. Com cerca de quase 19 mil livros na unidade central, a biblioteca funciona também aos finais de semana. É um espaço muito procurado por concurseiros por possuir uma estrutura de estudos gratuita e acessível. Além disso, possui o maior acervo de literatura regional de Mato Grosso. Temos um fluxo muito grande aqui. Aqui a questão dos empréstimos também passa de 1.000 empréstimos mensais de livros aqui nessa unidade, tá? Muito grande, muitas pessoas que ainda preferem o livro físico, embora já temos aí uma série de infinidades na área digital, mas as pessoas ainda preferem o livro físico. E aqui nós temos um acervo muito grande, um acervo muito variado assim. Nós temos livros que trabalham a questão, por exemplo, Uma Vida com Propósito. É um livro para mudar a sua vida, um livro para te dar uma diretriz, explicar para você
por que estamos aqui, o porquê de nós estarmos nesse plano terreno aqui. Temos livros que, até falando recentemente, teve uma reportagem de um casal que herdaram uma fortuna de 17 bilhões e estão pobres. Por quê? A riqueza maior é a riqueza da mente. Você pode visitar a Biblioteca Saber com Sabor nos bairros Centro, Santa Isabel, Cidade Verde, Pedregal, Osmar Cabral, Pedra 90, Distrito de Nossa Senhora da Guia e ainda um ponto de leitura na Praça do Distrito do Aguaçu. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo telefone 65 3313 3045. Para fazer o cadastro para empréstimo, é uma cópia de um documento pessoal e um comprovante de residência. Apenas isso, faz na hora o cadastro e já pode levar até 2 exemplares, tá? Pode ficar por 7 dias, renováveis por mais 7, podendo ficar um total de 21 dias, renovando a cada 7 dias. O nosso horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 8 às 18 horas. Apenas não abrimos nos feriados. Os demais dias estamos abertos à população. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então bora lá! Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa dizendo aí o que você gostaria de assistir aqui, seja como entrevista, seja como reportagem. Estou esperando a sua participação, hein? Seja por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!